aumento da temperatura aqui no nosso estado está preocupando as autoridades por conta dos riscos de queimadas. Somente nas últimas 24 horas foram registradas cerca de 10 ocorrências desse tipo no site do Corpo de Bombeiros. Olha que absurdo, hein? O WT está ao vivo nesse momento para falar sobre esses números e a gente quer saber, WT, os bombeiros estão em alerta por conta dessas queimadas, é isso? Nessa época agora do ano que começa a ficar mais seco, ventando forte e as pessoas ainda teimando em tocar fogo nas folhas, no lixo, dando trabalho para os bombeiros, é isso, WT, boa tarde. Boa tarde, Wilson, mais uma vez, é isso mesmo, viu, meu amigo? O Corpo de Bombeiros sempre está em alerta, inclusive eu estou agora no quartel aqui no Trapiche da Barra e a gente vai conversar sobre esse assunto que merece toda a nossa atenção com o sargento Ubirajara, o sargento que chegou há pouco tempo de uma ocorrência, é sempre aquela correria. Sargento, essa temperatura alta, esse risco de queimadas, os números têm aumentado? Boa tarde. Boa tarde. É mais um verão, né? No verão o nosso desafio aumenta. Maceió tem um clima propício, né? Vegetação, vento, atrapalha assim, favorecem bastante o tipo de incêndio e vegetação. E o incêndio e vegetação ele classifica praticamente em 3 tipos. Tem as causas naturais, que são aqueles que acontecem sem a intervenção humana, realmente está ali propício o ambiente e o fogo inicia. Tem os acidentais, que é o famoso bituca de cigarro, né? A pessoa joga ali, ela não espera, é um descuido, mas inicia também o incêndio. E tem o nosso foco maior, que são as queimadas para limpeza de terreno e limpeza de lixo. Esses dois que a gente quer bater e pedir a colaboração do pessoal, porque são a maioria mesmo e assim, um número grande. Essa época eles esperam a vegetação secar para queimar o terreno e não fazer isso, fazer de maneira limpar mesmo ali com o material adequado, com o pessoal e coletar esse lixo e não fazer a queima. Além dessas informações importantes que o senhor acabou de passar, o senhor também falou há pouco tempo, enquanto toda uma equipe do Corpo de Bombeiros está mobilizada num incêndio em vegetação, de repente pode ter uma ocorrência mais grave, não é, sargento? Que acaba não atendendo naquele tempo desejado, né? Exatamente. O bombeiro, ele é assim, os valores do equipamento de bombeiro são valores altos, uma viatura, demanda pessoal, equipe treinar um bombeiro é um custo elevado. Então, assim, a gente tem uma área muito grande para cobrir. A gente tem um litoral norte, litoral sul, e enquanto a gente está apagando um incêndio provocado para limpeza de terreno ou para queima de um lixo que fugiu de controle, um incêndio de residência pode estar acontecendo em outra ponta, um incêndio veicular. Então, antes de fazer essa imprudência, bota a mão na consciência, pense, controle seu vizinho ali descuidado, chama a atenção, denuncie, dependendo do caso, porque aquela fumaça gerada, ela também pode não chegar a causar acidentes maiores, mas ela é um incômodo, tem pessoal idoso, tem bebê, tem esse pessoal que tem doenças respiratórias e é um incômodo muito grande a fumaça. Também tem o risco de colisões, que fumaças em beira de rodovia atrapalham o trânsito. Então são inúmeros fatores para a gente enumerar e pedir a colaboração de vocês. Aproveitar a participação ao vivo do senhor aqui no Fique Alerta. Esses equipamentos, sargento, eles servem para qual tipo de atendimento? Pronto, exatamente. Esse aqui é muito utilizado no fogo em vegetação. Esse aqui é o abafador, que a gente apaga com abafamento, aqui, né? Vai abafar, apagar o fogo. E aqui temos os sacos costais. Esses dois equipamentos a gente utiliza muito naqueles focos que às vezes o pessoal passa ali e vê aquele foco na beira da rodovia. Quando está à beira de rodovia, a gente utiliza nosso caminhão com água. Mas quando o fogo está muito longe, a gente vai com esse material. Aí daí você vê o quê? O desgaste físico da guarnição. É outro foco. A gente às vezes passa o dia todo empregado em fogo em vegetação e à noite tem uns incêndios estruturais. Isso aí leva um desgaste físico também do pessoal, né? Quais são as orientações que o senhor mais uma vez reforça junto à população? O Wilson fez até uma colocação muito importante antes de chamar o senhor. O pessoal tem esse hábito, não é, sargento, de tocar fogo em folha. A gente vê muito no interior, não é, nas margens da pista, o pessoal tem um quintal, às vezes, perto da pista. Não, vou tocar fogo aqui nesse mato que está muito grande. E, de repente, provoca um grande problema, né? Um acidente, como o senhor falou. Exato. É cultural, infelizmente. Principalmente, como eu bati na tecla. Lixo e limpeza de terreno. São dois fatores que devem ser realmente combatidos, né? Bota a mão na consciência. Isso aí pode gerar problemas maiores, como eu falei.
tenta trabalhar, fazer para ter coleta desse lixo, vai na prefeitura, faz campanha ali com a comunidade. Tem que procurar soluções viáveis e realistas, né, para resolver o problema de maneira adequada. Sargento, para a gente finalizar, numa ocorrência de incêndio em vegetação, qual dessas viaturas é utilizada para fazer esse trabalho? A gente tem aqui o ABT, que é um carro de médio porte, que ele dá uma primeira... Vamos conhecer aqui, vamos caminhar aqui, Sargento. Isso, aqui é ABT, né? Esse aqui a gente usa tanto para vegetação quanto nos incêndios estruturais. E quando vai precisar de muita água para encharcar o local, a gente tem o nosso tanque. Nosso caminhão-tanque... Esse aqui da frente. É o AT, que é o alto tanque com 12 mil litros, que é quando precisa de um suporte maior de água. Não só no vegetação, né, mas para qualquer incêndio de estrutura também. Então, cada um desses veículos atende uma ocorrência diferente, não é, Sargento? Exatamente. A gente vai ter o ABT, né, médio porte, para chegar... Porque o tanque ele demanda de um tempo maior para chegar. Então, a gente ainda tem os ABS, né, em outros pontos da cidade para chegar ainda uma primeira resposta. Como essa ocorrência que eu acabei de sair, o ABS foi lá e conseguiu sanar. A gente já estava a caminho, mas eles conseguiram sanar. Aí, além de tudo isso que foi citado pelo senhor, de repente a pessoa passa diante de uma alta temperatura dessa, vegetação seca, joga uma bituca de cigarro, de repente um estrago danado, né? Bota a mão na consciência, isso aí E vamos evitar esse tipo de comportamento, né? Tanto os acidentais e principalmente os propositais. Sargento, muito obrigado, viu, pelas informações do senhor aqui ao Fique Alerta. Portanto, Wilson, deixa eu ficar aqui ao lado para melhorar um pouquinho agora, sim. A gente sempre reforça e essas orientações que foram passadas pelo Sargento Birajara são muito importantes. Você que está acompanhando agora o programa Fique Alerta, inclusive pode denunciar, né? Porque o Corpo de Bombeiros ele está sempre atento às mais diversas situações. Há pouco tempo mesmo, o sargento teve que atender a uma ocorrência e muitas vezes esses incêndios são provocados por imprudência. A pessoa toca fogo nas folhas ou toca fogo no mato que tem no quintal e de repente pode provocar um grande problema, um acidente nas rodovias ou até um acidente, pode até provocar algum outro tipo de problema na própria vizinhança. Um fogo desse de repente se espalha pelas casas que tem ali naquela comunidade. Portanto, é bom ter cautela, ter cuidado e seguir tudo que foi passado pelo Corpo de Bombeiros e é passado diariamente. Volto contigo, Wilson.